Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego Nieto aqui na área. A gente vai falar sobre um teminha muito importante e que tem caído bastante, sempre cai na OAB, seja em primeira fase, principalmente em segunda fase, e também que vale para a advocacia, obviamente, e também para concurso, que é o tema dos honorários advocatícios, tá? A gente sabe que teve uma transformação, uma mudança na regra dos honorários com a reforma trabalhista e uma nova transformação na regra dos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho em 2021 com o julgamento da ADI 5766 pelo STF. Então vem comigo que eu vou lhe mostrar. Bom pessoal, vamos lá. Honorários advocatícios, aquele teminha precisa todo o carinho, todo o cuidado do mundo, porque a gente sabe, principalmente para o pessoal de segunda fase, que é assunto certeiro na prova de direito do trabalho. Bom, primeira coisa é a gente entender que a gente está falando dos honorários de sucumbência. A gente não está falando de nenhum tipo de honorários contratuais aqui. Os honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho, eles sempre foram um tema bem delicado. Antes da reforma trabalhista, antes da Lei 13.467 de 2017, a gente tinha um entendimento de que só haveria honorários na Justiça do Trabalho basicamente em duas situações. Isso era regulado pela súmula 219 do TST, que tratava do inciso 1 dos honorários sindicais, o famoso honorários sindicais ou honorários assistenciais, que o sindicato teria direito, né, até 15%, e era condicionado a duas situações. Primeiro, que houvesse, que de fato tivesse a assistência sindical e que ocorresse a justiça gratuita do reclamante no processo. Isso de fato acontecia e era pacífico em relação a isso. Uma outra situação de honorários sucumbenciais advocatícios decorria das situações peculiares de utilização da jurisdição trabalhista, como por exemplo as ações de relações de trabalho, se permitia, havia até instrução normativa do TST nesse sentido, de que fosse garantidos honorários sucumbenciais. A outra situação era em caso de ação rescisória, também era garantido, e em caso de ações de substituição processual, o sindicato como um substituto processual, também acontecia a ocorrência dos honorários sucumbenciais. Bom, então, fora das hipóteses da súmula 219 do TST, que era reafirmado de forma constitucional pela súmula 329 do TST, que reafirmava a constitucionalidade da súmula 219 do TST. Então, fora dessas situações, não haveria honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. Então, era honorário sucumbencial sindical, o famoso honorário assistencial, ou nessas três possibilidades mais raras de honorários sucumbenciais. E aí vem a reforma trabalhista em 2017, a Lei 13.467 de 2017 vem e revoluciona esse modelo de honorários sucumbenciais. Havia sim uma demanda, uma solicitação já há algum tempo da própria advocacia trabalhista nesse sentido, mas a reforma trabalhista traz o modelo dele no famoso artigo 791A da CLT. E aí ele incorpora um modelo ali na legislação trabalhista, a partir do dia 11 de novembro de 2017 entra em vigor, valendo que o sucumbente arcará com os honorários do advogado na ordem de 5% a 15%, e que esse honorário de 5% a 15% seriam devidos pela Fazenda Pública, seriam devidos em reconvenção, isso está lá inclusive nos parágrafos do 791, e também, obviamente, esses honorários
seriam aferidos, seriam verificados pelo juiz na causa, a partir de critérios que o processo civil também usa, esses critérios, né? Que são os critérios de zelo, de tempo despendido na causa, de deslocamento, distância em relação ao cuidado da causa. Então, todos esses critérios lá do parágrafo 2º da CLT seriam utilizados, né, como norte para o magistrado, para o juiz da causa, aferir de 5% a 15%, e aí um detalhe, porque no processo civil o percentual é diferente, né, vai de 10% a 20%, para o juiz aferir e, no caso concreto, havendo sim ganho de causa para o reclamante, por exemplo, o advogado do reclamante teria direito aos honorários comerciais. Havendo ganho de causa, ou melhor, perda de causa do reclamante e ganho do reclamado, a gente teria também uns honorários aí, no caso do reclamado, de 5% a 15% para que o reclamante pagasse. Até aí, me parece que a coisa ficava um pouco já comum em relação ao debate de honorários comerciais, tendo em vista o costume dos honorários comerciais no processo civil. O problema residiu principalmente no parágrafo 4º do 791 da CLT, com a reforma trabalhista, que passou a estabelecer a condenação dos honorários comerciais e o seu respectivo pagamento a aqueles que também fossem beneficiários de justiça gratuita. Então, o parágrafo 4º da CLT, ele acaba trazendo, encampando, abrindo uma janela de debate que vai criar todo modificar toda uma interpretação ao ponto de colocar ao usuário da justiça gratuita, o pobre na forma da lei, como muitos falam, o encargo do honorário sucumbencial em caso de derrota no processo. Bom, esse ponto da reforma trabalhista foi objeto de uma ação de declaração de inconstitucionalidade, uma DI, a DI 5766, que acabou sendo julgado em outubro de 2021. Então, esse trecho de responsabilização do trabalhador, ainda que usuário da justiça gratuita, em relação ao pagamento das verbas de honorários advocatícios, ele acabou sendo declarado como inconstitucional. Então, desde outubro de 2021, desde outubro do ano passado, estou gravando esse vídeo em 2022, que esse modelo de honorários em relação ao usuário da justiça gratuita não tem mais aplicabilidade, no sentido de que não se cobra mais, se condena, mas se dispensa, dos honorários do advocatício para o pobre na forma da lei, o usuário da justiça gratuita, tá bom? Então, esse modelo é um modelo muito importante que a gente tem que ficar atento. E para o pessoal que vai fazer prova de OAB, prova de ordem, ficar muito ligado, porque nas peças, nas petições, seja na reclamação trabalhista, seja na contestação com reconvenção, tem que se fazer menção, no caso da reclamação trabalhista, tem que se fazer menção na condenação dos honorários advocatícios na forma do 791A da CLT. E na forma de contestação também tem que colocar, e principalmente na forma de contestação com reconvenção, que tu tem que colocar lá o 791A da CLT, parágrafo 5º, tem que incluir na sua peça, que será objeto, obviamente, de pontuação. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, Queria trazer essa dica importante sobre honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, de forma bem simples, de forma bem objetiva, de forma pragmática, mas lembrando que a gente tem também uma análise dos honorários periciais lá no 790B da CLT, que eu não vou comentar especificamente nesse vídeo, mas depois num vídeo à parte a gente também vai tratar desse tema, tá bom? Então, se esse conteúdo foi útil para você, se você gostou, se você está gostando aí do nosso conteúdo, dá um like aí, se inscreve no canal e tamo junto, tá bom? Forte abraço, fique com Deus.